Bom, pessoal, vamos lá. O assunto hoje é esse aqui, vetores autorregressivos, né? Para começarmos a ideia da nova matéria, né, eu vou só resgatar aqui o que vocês fizeram até agora na última aula, né? O que a gente realmente trabalhou? A gente trabalhou um sistema de estimação MQO que a gente usa uma única equação, né? Então vamos lá, eu tô só para efeito de ilustração. Então eu tenho aqui y beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais o termo de erro, certo? Então aqui todo mundo no tempo contemporâneo. Então esse aqui foi o que nós fizemos até agora, né? Quais são, na realidade, os principais problemas que a gente tem na estimação do MQO, né? Eu estou admitindo teoricamente que y é função de x1 e x2, certo? Y é função de x1 e x2. Então eu tenho um sentido de causalidade aqui, x1 causa y, x2 causa y, perfeito? Né? É uma estimação que eu admito a hipótese da linearidade, né? Aqui eu tenho uma hipótese de que isso aqui vai ser y igual a mais b de x mais c de x, né? Então existe uma hipótese aqui bastante rigorosa de linearidade. Ou seja, existe uma relação de linearidade, iniciamos o nosso trabalho estimando um modelo mais simples, como a gente já fez com regra de Taylor, como a gente já fez com a dívida pública, né? Estimamos, ficamos explorando ali a base de dados e observamos, sobretudo, o parâmetro beta 1, o parâmetro beta 2, né? Ou seja, a nossa intenção nessa relação é saber quanto que isso aqui causa isso, quanto que isso aqui causa isso. Esse é o principal objetivo da estimação que a gente admitiu aqui, um método chamado MQO, né? Mínimos quadrados ordinários. Até aqui, parece que está tudo bacana, tudo legal, né? Agora, o problema é que a gente tem aqui problema autocorrelação, heterocidacidade, normalidade, certo? São alguns problemas que nós temos na estimação e a gente perde capacidade de verificar a eficiência desses parâmetros estimados. Então nós pegamos a base, estimamos os parâmetros e queremos calcular o que a gente chama de efeito marginal e elasticidade. Então, a gente quer calcular esse modelinho, passar por cima desses problemas, no sentido de a gente tentar resolver esse problema, para que a gente tenha a interpretação econômica do modelo efeito marginal ou elasticidade. Efeito marginal é para cada variação em uma unidade que eu der em x2, quanto que varia y. Elasticidade, para cada variação em percentual em x2, ou seja, para cada 1% que alterar x2, quanto varia y em percentual. Então, essas duas formas de analisar do ponto de vista econômico é o objeto dessa primeira parte. Ok? Então, isso aqui é, na realidade, o que a gente determinou como método de mínimos quadrados ordinários e o ponto de partida para explorar a variável dependente. Vamos imaginar que o nosso caso seja dívida pública. Dívida é função disso aqui, aí eu estou explorando como que a dívida se desenvolve ao longo do tempo.
E ainda fizemos o teste aqui, que eu não coloquei, o teste de estabilidade, né? Estabilidade, que é quem? O teste de Box-Pierce, a função de autocorrelação. E mencionei para vocês que também a gente pode fazer o teste de estabilidade por meio do teste em raiz unitária, né? Porque pedi para vocês assistirem o vídeo, disse para vocês que estávamos usando o ARIMA com a variável estável, mas a gente não trabalhou bem essa questão do ARIMA ainda, do raiz unitária ainda, né? Então, a gente vai executar isso um pouquinho mais de calma. A estimação que a gente fez até agora, isso contempla a parte básica da econometria, né? A parte de entrada, a parte inicial. Muitos desdobramentos são feitos aqui, né? Então, a gente tem modelos que não são lineares, tem modelos polinomiais, modelos exponenciais, tem modelos potenciais, né? Tem modelos que são, de certa forma, parabólicos, né? Polinomiais de ordem 3, ordem 4, ordem 5. Então tem várias outras possibilidades de admitir que essa função aqui seja uma função não linear, né? E aí tem vários desdobramentos. Mas todo o desdobramento do MQO é para que eu isole o efeito de beta 1 e beta 2. Ou seja, x1 está impactando y sobre beta 1. x2 está impactando y a partir de beta 2. Então, todo o fenômeno que a gente está estudando está orientado para a gente estimar o nosso beta 1 e o nosso beta 2. Até aqui, a gente, de certa forma, não teve assim, não tem muita dificuldade, ou seja, é mais tranquilo. O problema, pessoal, acontece quando a gente começa a imaginar que o sistema econômico ele é um emaranhado de variáveis que é difícil isolar uma equação somente, do jeito que nós isolamos aqui. Então, quando a gente admite um mundo mais real, aí a gente vê todas as variáveis, de certa forma, engajadas uma com a outra, e ao mesmo tempo que ela é causada pela própria variável, entendeu? Então, ela pode em algum momento estar causando y, mas ela pode também ser causada por y, né? Ela pode causar y, mas ela pode ser causada por x1. Então, existe, na realidade, um processo aqui que a gente chama de sistema de equações simultâneas, né? A partir desse processo de equações simultâneas, a gente torna esse sistema, né, esse modelo, um sistema de equações em que todas as variáveis causam e são causadas, né? E aí a gente dá um passo a mais, que seria o que a gente chama de o ponto mais alto, né, o ápice daquele método de mínimos quadrados ordinários, né? Em que quando a gente trabalha uma única equação, obviamente isso não é errado, isso não é nenhuma heresia, do ponto de vista de estimação de modelos, porque em algumas circunstâncias a gente está preocupado justamente com aquela variável e não é nenhum problema grave a gente estar explorando a dinâmica daquela variável por meio de uma única equação. Mas quando a gente começa a caminhar para uma coisa mais rigorosa, como, por exemplo, a percepção do Banco Central sobre a atividade econômica, a percepção do Tesouro Nacional sobre a política fiscal, a percepção dos diversos institutos aí para poder verificar políticas públicas para resolver problemas, então você começa a querer um pouquinho mais de perfeição no modelo, né? Um pouquinho mais de realismo.
Então, nesse aspecto, a gente migra aí para um sistema de equações simultâneas e vamos trabalhando esse sistema de equações simultâneas para conseguirmos, num primeiro momento, exatamente o isolamento desses parâmetros, para calcular o efeito marginal e elasticidade. Seja para fazer previsões, seja para fazer simulações, né? Eu quero simular quanto que vai ser o aumento da arrecadação a partir da reforma tributária. Então, eu estou aqui preocupado em saber se eu vou ganhar mais ou vou ganhar menos como Estado, né? O Estado da Paraíba vai ficar melhor ou vai ficar pior com a reforma tributária e com o processo que está sendo desenhado? Então, eu posso simular. Se for feita essa reforma, aí eu posso simular para saber quanto é que vai restar aí para os cofres, se vai ser mais ou menos do que está agora, né? Então, e posso também querer fazer uma análise estrutural. O que é uma análise estrutural? É identificar realmente qual é o peso da variável x2 no meu complexo de atividade econômica. Então, o complexo que eu chamo é como que o sistema todo realmente responde para aquela variável. Então, observe que a gente tem aqui, de certa forma, mecanismos de trabalhar e aprofundar ainda mais o entendimento daquela variável que eu estou estudando, né? E quais são as causalidades, quais são os impactos, como que eu posso simular, como é que eu posso prever, né? O processo de previsão é o processo mais simples, mais fácil, mas o processo de análise estrutural é um processo mais complexo. O processo de previsão, a gente pode, de certa forma, até meio que passar por cima, por exemplo, da normalidade. Mas o processo de análise estrutural ou de simulações, aí a coisa tem que ser um pouquinho mais precisa. Então, a gente tem que delimitar aqui qual é o escopo, qual é o objetivo do nosso trabalho quando a gente está estimando o modelo. É somente explorar a base de dados? É fazer uma análise estrutural? É fazer uma análise de política pública? É fazer uma simulação? Então, essas questões elas devem ficar bem assim entendidas, porque cada vez mais que eu queira explorar a base de dados, que eu queira tirar informações, a gente costuma brincar, tirar leite de pedra, então a gente precisa ir caminhando para uma coisa um pouquinho mais rigorosa. E aí a gente cai no sistema de equações simultâneas. Bom, o sistema de equações simultâneas, por si só, né, ele está previsto lá no capítulo 18, 19, 20, deixa eu confirmar aqui, né, desse livro do Gujarati, né? Então, a gente vai lá. Vocês podem abrir depois o livro de vocês, né? Entendeu? Eu vou abrir aqui no capítulo dinâmico, ó, 18, modelo de equações simultâneas, capítulo 18. Começa aqui uma interpretação interessante, bem básica, né, de como que essas coisas estão sendo relacionadas. Aí depois passamos para o capítulo 19, o problema da identificação, porque aqui nós estamos trabalhando com sistemas lineares, então o sistema linear tem suas regrinhas, né? Para saber se eu posso realmente trabalhar com sistema de equações, né? Por exemplo, 3 por 3. Coloco lá a variável dependente, as duas variáveis explicativas, né? E coloco um sistema e vou verificar se ela tem solução. Eu tenho número de equações suficientes para o número de incógnitas. Então, o capítulo 19 trabalha com isso, né? Como é que eu soluciono o sistema linear aí para minha minha análise. E depois eu tenho lá no capítulo 20, aí sim, como que eu interpreto e como eu estimo mínimos quadrados em 2 estágios, né? Mínimos quadrados indiretos, como é que eu estimo,
e quais são os principais resultados. Então, são 3 capítulos que a gente tem como base, mas veja, eu nem vou entrar no mérito das questões desses 3 capítulos e não vou tratar de equações simultâneas. Por quê? Porque existe uma revolução a partir do sistema de equações simultâneas. Eu vou colocar aqui que, em geral, a gente coloca mínus quadrado 2 estágios para estimar isso aqui. Primeiro estima, dá uma rodada, estima, depois coloca os valores para estimar de novo. Sistema de equações simultâneas, então, ou método de equações simultâneas, né? A gente tem como finalização dessa equação os parâmetros. Só que quando eu chego aqui em 1980, aí aparece um indivíduo, inclusive ganhou um prêmio Nobel em economia por essa ideia, né? E como a gente estava tendo, mesmo aqui no sistema de equações simultâneas, mesmo no método de equações simultâneas, a gente continuava tendo problema de autocorrelação e heterossedacidade e, sobretudo, estabilidade, mesmo nesse sistema de equações, né? E além de outras hipóteses que são problemáticas aqui para o nosso método de estimação, apareceu uma turma aí chamada economistas de séries temporais que, de certa forma, revolucionaram. Eles revolucionaram o sistema de estimação. E aí nós começamos a ter uma migração do sistema de equações simultâneas para o que a gente chama de vetores autorregressivos. Né? Que é a mesma ideia, a mesma roupa do sistema de equações simultâneas. Eu vou mostrar para vocês já daqui a pouco eu vou compartilhar a tela para mostrar para vocês. Aí nós temos uma outra percepção. Por quê? Porque agora, vamos supor, eu tenho aqui y é função de beta 0 mais beta 1, x mais et. E xt é função de alfa 0 mais alfa 1, yt mais E2t. Certo? Então, isso aqui, né, caracteriza um sistema de equações, né? Só que agora, veja só a particularidade. Agora, a preocupação não é mais para com o parâmetro que eu estou estimando, mas sim para com os choques que eu levo nessa equação. O que são choques? São aquelas surpresas que aparecem no sistema econômico. Aparece lá uma greve, né? De repente, o modelo anterior não estava prevendo isso, mas aparece essa greve, e aí? Qual é o impacto dessa greve no meu sistema de equações simultâneas? Aparece lá uma Covid, aparece uma guerra da Ucrânia. Como é que isso pode impactar meu sistema? Então, esse, né, que nós vamos ver daqui a pouco, ele propõe uma forma diferente de analisar o sistema, a equação econométrica. Ele passa a analisar a equação econométrica pelos choques, pelas inovações, pelos ruídos que a economia tem causado sobre o meu sistema. E não mais é preocupado com parâmetro aqui. Aqui estava aqui, ó. Aqui eu estava preocupado com os parâmetros, mas aqui eu estou preocupado agora com o que a gente chama de choques exógenos, esses choques aqui, ó. Né? Ou seja, o que é o ET? É um T, que é o meu termo de erro. Né? Quem que esse termo de erro captura aqui?
Captura aquelas variáveis que não estão aqui no modelo. Captura aquela resposta que os atores econômicos dão a uma determinada ação na política econômica. Então, esse choque, que a gente chama de choque ou inovação, né, ou surpresa, né, esses ingredientes impactam o modelo. E é por isso que eu disse para vocês, a gente muda de camada quando a gente está estudando a MQO e passa a estudar vetores autorregressivos, porque a interpretação ela vai caminhar para uma direção diferente da que a gente estava vendo até agora. A gente estava vendo o quê? Focado nos parâmetros beta 1, beta 2, beta 3, a diferença entre cada janela, se houve uma alteração, qual é o tamanho do resultado primário sobre a dívida, qual é o tamanho do pagamento de juros sobre a dívida, qual é o tamanho da moeda sobre a dívida, né? Qual é o tamanho do hiato do produto sobre a taxa de juros Selic. Então, a gente está preocupado com isso. E agora nós vamos estar preocupados com coisas um pouquinho diferentes, né? Então, eu quis, nesse primeiro momento, mostrar essa diferença entre o que a gente estava fazendo até agora por MQO e uma pequena introdução do que a gente vai fazer no vetores autorregressivos. Bom, vamos lá. O segundo livro é esse livro aqui, né? Veja, o primeiro livro, quando estou falando em equações tradicionais, MQO, sistema de equações simultâneas, o verde é a recomendação primeira. Quando eu estou falando em séries temporais, aí eu já venho para esse livro aqui. É do Gujarati também, eu uso muito esse livro, eu acho que em séries temporais ele ajuda muito, mas tem outras referências também de séries temporais. Entretanto, vamos começar com esse daqui, capítulo 16, na página 338 a 349. Né? E o Gujarati, da capa verde, né? Ele é o capítulo 22, sobretudo a seção 22.9, a página 778 e 784, para tratar exatamente desse assunto. Ok? Combinado? Que vai ser essa ideia que eu acabei de expor para vocês aqui, na forma matemática, na formalização desse processo. Né? Os modelos macroeconômicos é quem meio que dirigem esses modelos econométricos. Né? Nós somos, na realidade, um prestador de serviço para quem faz política econômica. Né? É como se eu tivesse aqui um fornecedor e um cliente. Né? O econometrista é um fornecedor, né, de informações para o gestor de política econômica. Então, os modelos macroeconômicos são aqueles que realmente direcionam a nossa atividade. Né? Então, a demanda vem da economia, da macroeconomia, e a gente organiza aqui a forma de analisar a base de dados, de estimar, e de entregar para o gestor de política econômica a melhor informação possível para que ele possa tomar uma decisão correta. Né? Dentro desses modelos macroeconômicos, como eu disse para vocês, o ponto mais alto são as equações simultâneas. Entretanto, ali a gente tem algumas questões de matemática, né, que para solucionar o modelo de equações simultâneas, a gente volta lá para o sistema de equações lineares, e a gente sabe que ali tem uma série de truquezinhos para a gente encontrar soluções, resultados. E isso passa a ser o maior obstáculo para o desenvolvimento das equações simultâneas. Né? E aí é que a gente
é obrigado, em determinadas situações, de certa forma, né, para identificar o sistema de equações, às vezes a gente incorpora variáveis pré-determinadas no sistema, colocamos ali uma variável que seja defasada, que seja completamente ad hoc, né, dentro do meu sistema, e soluciona o problema, mas eu fico com aquele peso na consciência de ter colocado uma variável simplesmente para que o sistema de equações simultâneas fosse solucionado, né? Mas isso a gente conviveu por 30 anos dentro da atuação dos bancos centrais, do Tesouro Nacional, espalhado pelo mundo todo, não estou falando aqui do Brasil, né? Então, esse processo é o que a gente tinha de melhor para a gente trabalhar. Tem até um ganhador do Prêmio Nobel em Economia, o Klein, né? E realmente ele foi um mentor para esse tipo de situação. Apesar da fragilidade matemática, a gente tinha bons resultados em política econômica. Basta ver que foi os Estados Unidos nesse aspecto, né? Tudo ele foi embasado nesse processo, né, de estimação, de manuseio, de tabulação, tratamento da base de dados e tomando decisões com base em modelos econométricos. Okay? E, obviamente, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, né, os países, a Alemanha, os países mais desenvolvidos, né, têm uma economia mais estável que proporciona o uso mais certeiro dos modelos econométricos. Nós começamos a realmente ter um pouco mais de musculatura para a estimação de modelos econométricos a partir da estabilidade econômica que nós tivemos em 94. Aí sim, nós começamos realmente a despejar os modelos econométricos dentro de uma estrutura mais assertiva. E realmente hoje o Banco Central utiliza muito, né, o Tesouro Nacional, qualquer órgão de desenvolvimento econômico, qualquer órgão de políticas públicas utiliza muito os modelos econométricos, porque a base de dados, apesar de a gente já ter vivenciado aqui no nosso curso diversas bases de dados que realmente têm umas quebras estruturais, mas ela é muito mais estável que na década de 80, na década de 70. Né? Então, a partir de 94, a gente começou a configurar melhor esses modelos. E chegamos a resultados mais razoáveis, mais críveis. Né? Bom, Sims, em 1980, diante desse impasse aí que incomodava mesmo os econometristas, os estatísticos, os economistas mais empíricos, os economistas mais, né, positivistas, exatamente essa incorporação de variáveis pré-determinadas no sistema de equações. E ele fez uma proposta diferente. Bem, pessoal, vamos fazer o quê? Vamos observar a base de dados e vamos imaginar a interpretação por meio de choques, ao invés de por meio de elasticidade. Vamos lá. Esse texto aqui eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco, Macroeconomia e Realidade, né? É o texto seminal, em 1980, que deu uma mudança, uma guinada completa no processo de estimação dos modelos econométricos, no mundo todo. Né? E ele realmente ganhou um prêmio Nobel em Economia por essa contribuição. Lembre-se, toda vez que você tem uma premiação de Nobel em Economia, você tem, na realidade, eu acho que a acreditação ou a valorização de uma pessoa que realmente permitiu que a gente desse uma guinada no pensamento tradicional. Então, vinha um pensamento sendo desenvolvido, aí chega uma pessoa e, pumba, muda você de patamar. Então, Sims foi um desses. Como todos os prêmios Nobel em economias que vocês já
já viram aí? Todos eles tiveram uma contribuição muito boa. Essa semana mesmo faleceu aí o Henry Markowitz, né? Henry Markowitz foi um dos também que ganhou um prêmio Nobel em Economia e foi o precursor da moderna teoria da carteira. Uma revolução para a época, né? E ganhou por essa mudança aí de patamar de visão. Sims é a mesma coisa, ele muda a interpretação que a gente tinha aqui, ó. Estávamos trabalhando há 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, estávamos trabalhando focado nesse modelinho aqui e começamos a ter problemas à medida que você vai precisando, vai qualificando mais a sua análise. Bom, veja qual é a principal crítica no trabalho de Sims. É a solução ad hoc para variáveis pré-determinadas. E a partir daí, ele faz uma análise por meio de choques, né? Isso que tudo que eu falei para vocês, né? Ou seja, eu não estou mais preocupado agora em elasticidade de efeito marginal, estou preocupado em trajetória dessa variável. Ou seja, eu estou preocupado em analisar, né, o que causa essa trajetória que às vezes quebra rapidamente. Você está indo numa direção, de repente, pum, quebra. E quando aparece um choque, digamos assim, só para efeito aqui de ilustrar, estou aqui caminhando, né? Aqui é zero, aí estou caminhando com a minha variável aqui. Aí chega nesse tempo T aqui, T mais K, aí eu dou um choque aqui, ó, na economia. Pergunta, qual é o impacto desse choque? É isso? Ou ele faz uma trajetória um pouquinho diferente? Ele dá uma queda, depois ele volta para o lugar onde estava. Então, essa ideia é que é a maior preocupação de Christoph Sims, né? Ou seja, a partir daí, a nossa análise passa a ser completamente diferente. Vamos entender um pouquinho como é que funciona isso. Bom, eu estou falando de introdução a modelos VAR, vetores autorregressivos, né? Pergunta. Bom, professor, está certo, já está me convencendo que realmente a gente tem mais moderna, uma forma mais real de analisar a economia, né? Analisar as variáveis econômicas. Quero analisar a economia do setor público e eu quero analisar com uma metodologia um pouco mais próxima da realidade. Beleza, já estou convencido que esse modelo pode nos ajudar, mesmo porque já está batido o carimbo. Grande parte dos pesquisadores já utilizam. Vocês podem depois abrir aí o site do Banco Central, ver os textos para discussões, os working papers lá, os sites do FMI, o site do Banco Mundial, os sites do Banco Central Inglês. Vocês vão ver que 40% dos textos que estão lá utilizam-se de VAR. Se vocês abrirem o livro do Afonso Celso Pastore, 90% das estimações dele é VAR. Então eu preciso que vocês, pelo menos, entendam como é que funciona o VAR, né? Como é que o método é desenvolvido e como que a gente pode usufruir desse método, ok? Então, como que funciona a metodologia VAR? Primeira coisa, ele funciona do mesmo jeito do modelo ARIMA, certo? Lembra quando eu desenvolvi o modelo ARIMA com vocês? O modelo ARIMA é uma variável só, ou seja, é um autorregressivo, né, da variável y. Y é função do passado dela, certo? Mas o procedimento que está por trás do modelo ARIMA é aquilo que eu falei para vocês, chamado Box-Jenkins. E eu estou preocupado em obter o modelo a partir da base de dados própria, não a partir de conhecimento do pesquisador ou da experiência do pesquisador
ou da ideia do pesquisador. Não, não, não. Eu não estou preocupado com a ideia do pesquisador. Estou preocupado com a base de dados. A base de dados é que vai me permitir chegar a um modelo X. E não a ideia do pesquisador vai permitir chegar ao modelo X. Então, a lógica do Box-Jenkins é essa. É deixar com que o modelo se desenvolva a partir da base de dados, e não a partir da ideia do pesquisador, ou a priori o que o pesquisador tem de experiência. Né? Não, eu vou fazer com que a minha base de dados é quem permite eu chegar a melhor modelo. Então, essa é o véu de fundo da metodologia VAR. Eu vou usar o mesmo procedimento que eu usava no modelo ARIMA, certo? É aquela ideia, deixar a base de dados me dar o melhor modelo, ok? Bom, ali tem uma coisa que a gente precisa trabalhar com séries estacionárias. E para montar séries estacionárias, eu preciso calcular a raiz unitária, né? Chegou a hora da gente agora decidir um pouquinho mais por teste de raiz unitária, né? Provavelmente na próxima aula a gente vai falar um pouco mais no teste de raiz unitária, mas eu vou partir aqui do pressuposto que a gente vai trabalhar com o modelo estacionário. Então, se é estacionário, está em primeira diferença. Só que aqui, olha, observem bem, preste bem atenção nisso. Aqui não é só o capricho matemático de transformar uma série convergente, né? Uma série estacionária, primeira diferença, sair no modelo passeio aleatório, passar para o modelo estacionário. O capricho aqui é verificar se a tendência dessa série ela é determinística ou ela é estocástica. O que isso significa? O que quer dizer essa tendência determinística ou tendência estocástica? Só voltando aqui, ó, né? Eu estou numa trajetória. Aí chega em determinado momento, eu dou um choque. Pergunta: qual a provável direção da variável depois do choque? Eu dei um choque no sistema. Dei um choque aqui e ele vai abalar o sistema todo, né? Qual é a provável direção da variável pós-choque, pós-surpresa? Então, se a gente tem uma tendência determinística, em geral, o choque perturba nos primeiros momentos e depois estabiliza, como aconteceu aqui nessa linha vermelha. Se eu tiver tendência estocástica, eu dou um choque aqui e essa coisa não volta mais para o ponto inicial. Ela estoura, ela explode, ela vai para outra trajetória. Então, o primeiro teste que eu vou fazer de raiz unitária é verificar se a minha tendência é determinística ou minha tendência é estocástica. Tendência estocástica, qualquer choque, qualquer surpresa, né, que eu der nesse sistema, eu não tenho controle sobre para onde ele vai. Quando a tendência é determinística, o choque que eu der, ele só tem um tempo para ele se perturbar um pouco e depois ele volta para a trajetória previsível. Certo? Qualquer choque que eu der nessa economia, a expectativa é de que ele perturbe nos primeiros momentos e depois ele convirja para uma direção previsível, certo? Então, essa é a lógica. Então, eu tenho aqui que testar a raiz unitária, e agora, pessoal, não é só um teste simples de Box-Pierce ou função de autocorrelação. É o teste de raiz unitária mesmo, e tem várias formas, né, várias equações para identificação de raiz unitária. Não é só o Dick Fuller, que eu vou apresentar aqui alguns, mas eu vou chamar a atenção que isso está, a cada dia, tem mais pacotes preparados para identificação de raiz unitária de uma forma muito mais precisa. Então, aqui é uma escola, né, na realidade,
há uma escola de raiz unitária, de testes de séries temporais, que debruçam aí em cima dos testes de raiz unitária, e cada dia que passa a gente está tendo mais sofisticação aí para a identificação de uma trajetória da raiz unitária. Só fazendo aqui um parênteses, quando eu acabei a última aula, né, aí alguns colegas de vocês, né, se mostraram apreensivos, do tipo assim: professor, como é que eu vou identificar a janela ideal para fazer previsão? Essa pergunta é crucial. Essa pergunta é fundamental. Por quê? Eu vou fazer previsão em 2022 para 2023, então eu vou usar uma janela de que tamanho? Eu só tenho dados de 2003. Eu posso até voltar mais, posso voltar para 94, né? Eu vou lá e volto para 94. Mas qual é o tamanho da janela? Uma das formas de responder essa questão é o teste de raiz unitária sobre a variável. Então a gente vai janelando as variáveis e vai sofisticando, vai calculando, né, para verificar que momento eu tenho uma estabilidade da base de dados para que eu possa fazer a previsão. Quando eu tenho perturbação muito grande aqui, no final, então é bom eu voltar mais, para que essa perturbação seja diluída ao longo da trajetória. Então, esse é um desafio para quem está fazendo laboratório de econometria. Essa é uma linha, existe um congresso nacional e internacional só para tratar disso. Certo? Tem lá vários pesquisadores, vários estudantes, vários professores que estão lá tentando sofisticar ainda mais essa forma de escolher qual é o tamanho ideal da minha amostra para que eu possa ter uma eficiência na estimação desses parâmetros que possa permitir análise das trajetórias. Então, veja, não é tão básico assim. Você tem que laboratório, tem que experimentar, tem que tentativas e erros, e montar estudos. E isso aqui a gente não pode ter pressa. A gente tem que ter, lógico, quem está no comando de uma gestão pública, ele quer imediatamente a resposta. Mas quem está fazendo a pesquisa tem que estar o tempo todo experimentando várias situações para quando acontecer a demanda, a gente já está preparado para tomar a decisão, a melhor decisão possível, né? Então, essa escola de séries temporais, essa turminha aí, realmente, o trabalho dela, né, é laboratório, é experimentos, é manuseio da base de dados, é entender a dinâmica da base de dados, entender qual é a característica da taxa de juros, a taxa de inflação, a atividade econômica, o IBC-BR, a arrecadação pública, a dívida pública, a receita pública, né, a despesa pública. Então, estar por dentro dessa base de dados, é estudar isso, é treinar isso, é o tempo todo ficar exercitando, né, para que a gente, na hora que for demandados, a gente está preparado para poder. Essa variável tem tendência estocástica, tem trajetórias complicadas aí para esse período que você está estudando. Então, é bom a gente estar sempre preparados para isso. Bom, dentro do modelo ARIMA, vocês perceberam que uma das dificuldades que a gente tinha era para identificar o P e o Q, né? PDQ, lembra? ARIMA, PDQ. Ou seja, qual é a defasagem ótima que eu tenho que colocar no ARIMA para ter um melhor resultado? Então, aqui também não foge a essa dificuldade. A gente vai ter que estudar qual é a defasagem ótima dentro do VAR para que eu possa ter bons resultados de análise, né? Esse teste de defasagem, ela vem pelo teste de AIC-SBC, é o critério da parcimônia. Uma coisa importante aqui
voltando aqui na equação, é olhar esses resíduos aqui, ó. Esses dois resíduos, eles são fundamentais. Eu preciso saber se existe uma correlação entre os resíduos, né? Se os movimentos são comuns ou eles são competitivos, né? Se eles estão correlacionados de forma antagônica ou eles estão correlacionados de forma comum. Então, eu preciso estudar, porque é a partir dos resíduos é que o choque é apresentado ao sistema. Ok? Bom, outra coisa que a gente tem que ver é um teste de causalidade. Verificar se o passado influencia o presente, né? É o que a gente chama de teste no sentido de Grange, teste de causalidade no sentido de Grange, né? Eu vou explicar isso para vocês também, porque aqui não é, por exemplo, se X causa Y ou se Y causa X. Não é essa a preocupação no teste de causalidade de Grange. A preocupação é saber se o passado influencia o presente. Ok? Bom, aí vem, a partir daqui, vamos supor que está tudo redondinho, já tem a defasagem, já tem a causalidade, já tem os resíduos bem organizados, agora eu vou analisar como é que eu faço a interpretação do modelo VAR, né? Eu tenho aqui uma preocupação. A preocupação aqui é diferente do modelo MQO, que estava aqui em cima. Agora, a minha preocupação é com o modelo VAR. Qual é a principal preocupação? A principal preocupação é saber a dinâmica da trajetória. Quanto tempo demora aquele choque e se esse choque vai convergir, certo? Estou preocupado com isso. Verificar se alguma surpresa em uma das equações causa uma turbulência no sistema como um todo e quanto tempo essa turbulência é diluída. Por exemplo, se eu alterar a taxa de câmbio, qual é o impacto na exportação? Digamos, eu desvalorizo o nosso câmbio. Como que vai impactar no nível de exportação? Se eu valorizo o câmbio, qual vai ser o impacto na importação? Então, a pergunta, primeiro, vai ser positivo ou negativo? Se eu desvalorizar o câmbio nosso, a gente vai aumentar a exportação. Então, existe uma relação. Desvalorizei aqui, aumenta a exportação. Já percebi o sentido de causalidade. Pergunta, quanto tempo demora? Se eu desvalorizar hoje o câmbio, a exportação aumenta quando? Aumenta amanhã, depois de amanhã, mês que vem, daqui 2 meses. Se eu alterar a taxa de juros hoje, digamos, alterar para menos, reduzir a taxa de juros, qual vai ser o impacto na atividade econômica? Né? Teoricamente, eu reduzo a taxa de juros, aumento o investimento. Pergunta, quanto tempo demora? 2, 3, 5, 6, 8, 10 meses? Esse é o objeto de estudo do VAR. Certo? Então, toda vez que eu fizer uma alteração em uma variável, primeiro eu preciso saber o sentido. A alteração naquela variável é esperado, por exemplo, redução da taxa de juros, aumento de investimento. É esperado isso. Tá, beleza. Reduzir a taxa de juros, aumenta o investimento. Se aumentar a taxa de juros, reduz o investimento. Beleza. Agora, se eu alterar a taxa de juros hoje, quanto tempo demora para ter resultado? Olha, os agentes econômicos, eles não reagem imediatamente. Eles sempre ficam desconfiados. Digamos, será que eu posso confiar na redução da taxa de juros mesmo? Ou a partir de amanhã já vai ter um aumento de novo? Então, eles ficam sempre esperando um período para consolidar a decisão de mudança. E aí eu preciso estudar, enquanto gestor de políticas públicas, qual é, historicamente, o tempo de reação desse ator econômico. Então, isso é o objeto do modelo VAR. É entender quanto tempo demora para ter um efeito aquela variável. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a decomposição da variância do erro de previsão.
Na última aula, a última coisa que nós falamos lá foi sobre como eu devo escolher o modelo ARIMA. O modelo ARIMA eu faço o seguinte, eu vou lá, identifico qual é o melhor modelo, o modelo é 110, e agora eu vou fazer uma previsão, sobrepor aquela previsão anterior e verificar qual é o erro quadrado médio. Qual o menor erro quadrado médio, ou seja, o erro que eu cometi com esse modelo 110 é menor que o erro que eu cometi com o modelo 001. Então eu vou usar aquele que tiver o erro quadrado médio menor. Então, o erro cometido na previsão dentro da amostra me baliza exatamente qual modelo que eu vou escolher, modelo definitivo, para fazer o quê? As minhas análises de trajetórias, né? Então, a decomposição da variância do erro de previsão, ou seja, veja só o nome como está sendo dito. Eu decomponho a variância daquele erro de previsão. Então, aquela série sobreposta à série original, eu vou decompor. E o choque dado em uma dessas variáveis, desses ruídos aqui, nessa equação, qual vai ser o impacto no sistema como um todo? É isso que a decomposição da variância do erro de previsão me informa. Então, eu vou explicar a taxa de crescimento de y pelo erro de x, ou seja, aqui o erro entra por aqui, mas eu vou tentar impactar a primeira equação. Vou verificar os choques dados hoje, qual a resposta, né? Qual é o impacto líquido ao longo do tempo, né? E vou também conseguir identificar se as variáveis que estão dentro do sistema elas são concorrentes ou são complementares, né? Então, essa é a lógica aqui do nosso modelo. Função de resposta a impulso é graficamente aquilo que eu já identifiquei na decomposição da variância. Eu vou montar uma função de resposta a impulso e representar como que aquela decomposição, aquele choque, perturba a variância da variável y. Ok? E depois eu posso montar minhas previsões. Então, para efeito de introdução ao VAR, né, eu tenho essa metodologia. Eu tenho que identificar, né, quais são as trajetórias das variáveis, ou seja, fazer um teste raiz unitária, né? Primeira coisa, verificar se a variável é estacionária. Depois, verificar qual a defasagem ótima que eu vou colocar nesse modelo VAR. Depois, fazer um teste de causalidade. A partir daí é que eu vou analisar a decomposição e a função de resposta a impulso e depois da previsão. Ok? Até aqui, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui sobre o modelo simplificado, para que vocês possam entender como que a gente vai estimar isso, tá certo? Então, veja, pessoal, vamos imaginar esse sistema de equações aqui, ó. Y e Z, certo? YT é causado por ZT, YT menos 1 e ZT menos 1. Veja que eu já estou colocando um processo autorregressivo aqui. ZT é função de Y, ó. Pode ver que já cruzou aqui, ó. E o passado. Duas variáveis, uma autorregressividade, para simplificar. Ok? Bom, Y e Z devem ser estacionários. Primeiro ponto, eu tenho que testar a raiz unitária dessas duas séries e as duas devem entrar estacionárias no sistema. Ok? Os ruídos devem ser ruído branco.
né? Ou seja, os termos de erros ali devem ser identicamente, independentemente distribuídos. I e D. Então, ele tem que ter aí uma trajetória que a gente chama de ruído branco. O modelo capta o efeito feedback, ou seja, Y e Z, eles estão simultaneamente se causando aí. Eles estão um causa um causa o outro e o outro causa um, certo? Então estou tendo um efeito aí. O modelo capta efeito de variáveis anteriores. E aí o que é mais importante? A gente não vai centrar fogo na variável y, na variável z, no beta 1, no beta 2, no beta 1 0, beta 1 2, beta 2 0, beta 2 1. A gente não vai centrar fogo aí. A gente vai centrar fogo aonde? Lá no choque. Nossa atenção agora está direcionada ao choque. Erro YT e erro ZT. Certo? Então, o modelo destaca o papel do choque. É o choque que vai permitir uma costura no sistema. Ok? Bom, novamente aqui a gente teria um processo matemático, um processo de identificação, e eu não vou entrar muito nesse detalhe, pelo menos por enquanto, certo? Eu conseguindo fazer com que vocês entendam qual é a lógica, vocês serão capazes de ler a partir do capítulo 2 do Afonso Celso Pastore, todos os capítulos, porque ele só trata desses modelos, né? Mas Y, ele está entrando no sistema e não causa Z, ou causa de uma forma mais fraca, certo? Z causa Y, mas Y, eu vou colocar uma restrição dizendo que o 2,1 é igual a zero. O que eu estou dizendo? O YT não causa Z, mas o passado dele causa. Bom, aí esse sistema aqui, para desenrolar esse troço aqui, aí o pessoal da matemática aí, a gente transforma tudo isso em matrizes e vetores, né? Fica mais fácil de operar. Transformo os parâmetros aqui, ó, no tempo contemporâneo para um lado e as defasagens para o outro lado. Então, eu simplesmente separo aqui, ó, né? Jogo para cá os parâmetros, no tempo contemporâneo, jogo para lá os parâmetros que vão capturar as variáveis defasadas, né? Simplifico isso aqui, chamando essa matriz de parâmetros a serem estimados de B, esse vetor de variáveis explicadas de X, os parâmetros interceptos, a matriz de parâmetros a serem estimados das defasagens e os termos de erro, que é um vetor. Então, simplificando aqui, como eu não tenho, eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar a minha matriz de parâmetros. Ó. O X. Né? E eu quero isolar o X. Para isolar o X, eu multiplico uma inversa de uma matriz pela sua própria inversa, fica uma matriz de identidade, multiplicado por X dá ela mesma. Só que fazendo isso de um lado, eu faço dos dois lados. Né? Joguei o abacaxi do lado esquerdo, tem que jogar o abacaxi do lado direito também, né? Porque daí eu neutralizo essa matriz fica uma matriz de identidade multiplicada por X. Só que eu fazendo isso do lado esquerdo, eu tenho que fazer também do lado direito. Né? Bom, aí o que significa? Eu voltei para um sistema de equações MQO, tá vendo? Agora em matrizes. X é função de xt menos 1, que é o quê? Um arima. A X em função do passado dela. Só que veja o que tem por dentro. Né? Tem um sistema aí, ó. E essa simplificação aqui de B menos 1, ou a inversa da matriz beta, vezes B, né, da matriz de identidade, multiplicado por X, fica X somente. Mas aqui do lado de cá, ó, B menos 1 vezes o vetor de intercepto, fica 1 a 0. Então, quem que é o A0?
A 0 é o modelo que eu vou estimar por MQO. Né? Aí ele vai ficar um bocado de comando ali, ó, A10, A20, porque eu volto a ter o meu vetor de variáveis originais, mas só que eu vou estimar um alfa 0, um alfa 1, um alfa 2, que é uma combinação de parâmetros beta com alfa. Né? E aí vai ficar o quê? Bom, aí eu tenho uma condição de estabilidade que é necessário ter nesse sistema para que eu tenha resultado, né? Não vou falar muito sobre isso. Aí eu isolo aqui o meu vetor de variáveis, vetor de ruídos, né? Para ter aquela matriz de variância e covariância, que é por aqui que entra o choque. Só que o que eu quero mostrar é esse aqui, ó. As equações primitivas são essas, as equações são essas, ó. Y e Z. Certo? Entrou no sistema de equações. Essa é a primeira. Aí eu transformo esse sistema naquilo que é uma equação padrão. Então, eu saio de uma primitiva e vou para um padrão, né? Que a gente chama de... olha lá, tá vendo? Transformei, só com aquela multiplicação de B menos 1, B, eu transformei para um processo que a gente chama de sistema de forma padrão. E aqui eu tenho os parâmetros estimados. Qual que é a minha tarefinha, ou o meu desafio? O meu desafio é recuperar os parâmetros da forma primitiva a partir da estimação da forma padrão, né? Que seria exatamente isso aqui, ó. Problema. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 parâmetros para estimação na forma primitiva. Quando eu transformo em forma padrão, eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, eu tenho de recuperar 10 parâmetros, mas eu só tenho 9 equações. Então aí é que entra aquela restrição que eu coloquei lá atrás, beta 1, 0. Né? Por quê? Aqui eu tenho o sistema de equações. Ó. Eu tenho o parâmetro A1, 0 estimado pelo R. Mas eu quero recuperar o beta 1, 0, beta 1, 2, beta 2, 0. Tá. Tem um parâmetro estimado A1, 1. Eu tenho que recuperar a partir de lambda 1, 1, menos beta 1, 0, beta 2, 1. Como eu coloquei beta 2, 1 igual a 0, isso aqui fica nulo, isso aqui é igual a isso aqui. Pronto, eu começo por aqui. Aí eu vou substituindo até obter. Só que quem vai fazer isso para vocês é o R, né? Vocês não vão ter preocupação com isso. Mas a natureza desse processo é isso aqui, ó. Eu saio de um modelo padrão, equações primitivas. Desculpa, eu saio do modelo de equações primitivas, aonde está o fenômeno que eu estou querendo estudar inicial, transformo isso aqui para um modelo padrão. A transformação é para que eu possa estimar isso aqui pelo MQO, né? E quando eu obtenho o resultado, eu não consigo recuperar todos os parâmetros, se eu não colocar aquela restrição lá atrás que eu coloquei, ó. Aqui, ó, na identificação. Esse beta 2,1 aqui é quem permite eu recuperar os parâmetros aqui, porque eu falei, olha, Y não causa Z. Y não causa Z. No tempo contemporâneo, mas ele causa no tempo passado. Aí o que acontece? Lá na frente, quando eu estiver solucionando o sistema, aí ele volta. Aquela condição volta para cá, porque aí vai me facilitar aqui, ó. E aqui eu vou ter uma, ó. Quando eu tiver y21 igual a 0, vai ser, então eu já começo por aqui e vou substituindo todas as equações. E aí o sistema vai capturar isso para vocês. Né? Bom, defasagem. Como é que eu faço a defasagem? Né? Como é que eu conto a defasagem? Deixa eu ver como é que eu estou aqui, que eu preciso... a defasagem, pessoal, aqui é quanto que eu vou retornar esse y aqui, ó? Ou esse xt menos 1.
Lembra que isso aqui eu transformei nisso aqui, para estimar. Depois eu recupero por aqui, mas eu preciso saber isso aqui, ó. Quanto que eu vou retornar aqui, ó? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? Bom, uma estatística de teste que a gente faz, né? Baseado nessa covariância, na matriz de variância e covariância, é verificar é ruído branco, obtenho essa variância e essa matriz de variância e covariância por meio dos erros obtidos no sistema. Quando eu faço isso aqui, me tem um conjunto de erros aqui, ó, e aí eu vou fazer um teste, né? O que o Sims sugere, né? O primeiro teste que ele sugere é isso aqui, ó. Eu admito uma defasagem de 12 contra 8. 12 contra 8. Então, eu já pego 12 defasagens e coloco 8. E vou testar se de 9, 10, 11 e 12 é igual a 0. Aí ele vai lá e faz um teste, ó. Igual a 0, igual a 0, igual a 0, igual a 0. Se tudo isso aqui for igual a 0, então, ao invés de 12, eu tenho 8. Aí eu vou lá e aplico de novo. 4 com 8. Aí eu vou lá e aplico 1 com 2. Então, eu vou fazendo esse teste aí até obter o resultado. Essa é a ideia de Sims de 80. Aí o pessoal vem mais adiante, né, e vem com o teste AIC-SBC, que é aquele que nós já fizemos, né, em algumas situações aqui. AIC, ou seja, o teste de máximo versus semelhante, aplicável somente quando o modelo é uma versão restrita do outro. AIC-SBC são critérios de parcimônia. Então, o logaritmo do determinante da minha matriz de variância e covariância do erro, ó, essa matriz aqui, ó, essa daqui, ó, essa matriz aqui, que é essa aqui, ó, variância do erro, covariância de E1 com E2 e covariância de E2 com 1, aqui é 2 com 1, aqui tá errado aqui, ó, aqui é covariância 2 com 1, aqui é covariância 1 com 2, a variância de 2 e a variância de 1. Então, ele vira essa matriz aqui de erros. Esses ruídos que estão aqui, que passaram a ser esse termo de erro aqui, ele passa a ser essa matriz de variância e covariância, né? Aí, o que eu faço? Eu vou lá na frente e calculo o determinante desse troço. Olha lá. Aqui, ó, é aquela sigma, ó. Aí eu acho o determinante dela, multiplico pelo número de observações, mais 2 vezes o número de parâmetros estimados. Aqui, ó, aqui é o número de observações, o logaritmo do determinante desse troço, mais 2 vezes o número de parâmetros. SBC, mesma coisa, só que aqui ele só faz uma ponderação aqui, ó. T vezes o log disso aqui, mais N vezes o log de T. Isso aqui são os critérios de AIC-SBC. O determinante da matriz de variância e covariância, e o N, que é o número de parâmetros estimados de todas as equações. Aí eu tenho um critério. O R vai soltar isso para vocês, nós vamos pegar o menor, né? O menor valor do AIC-SBC é aquele que seleciona o menor número de parâmetros baseado no número de observações. Causalidade de Granger. Pessoal, essa causalidade de Granger é interessante vocês guardarem também, porque veja, ó, se Y não melhora o desempenho da previsão de ZT, diz que Y não causa ZT, no sentido de Granger. Então, qual é a equação? Y em função de Y no passado, ZT. ZT em função de ZT no passado, YT. Essa é a equação de Granger para teste de causalidade. O que eu quero aqui é verificar se o passado influencia o presente. Então, eu estou mais de olho nesse daqui, ó, B1 e D1. Ó. Certo?
BI e DI. Estou de olho nesse parâmetro aqui. Porque se ele for zero, o passado não causa Y, ele é causado somente por quem? Por ele mesmo. O passado de ZT não causa Y, ele é causado somente por ele no passado. Então, o ideal é que isso aqui seja zero, para que ele fique só em função dele mesmo, e não em função da variável explicativa. Então, o teste aqui é exatamente esse. Ó. Hipótese nula. DI igual a zero. Isso aqui igual a zero, o passado de Z não causa Y. Então, Y é causado somente por YT menos I. Hipótese nula. DI igual a zero. Muito bem. Função de resposta a impulso. Seja um modelo autorregressivo. Então, olha, aqui uma coisa que a gente não assim, aprofundou muito no modelo ARIMA é as condições de estabilidade e invertibilidade do modelo ARIMA. Mesmo porque eu queria transferir aquela discussão naquele momento para agora. Significa dizer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar para o quadro aqui. Isso aqui é importante que eu tenha uns 2 minutinhos aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Volto já para cá. Vamos voltar a me evidenciar aqui, acho que já estou evidenciado, né? Bom, só para efeito de ilustração aqui, pessoal. Olha, quando eu tenho um modelo AR, ARIMA, eu tenho aqui o P e o Q, né? E a diferença aqui. Então, YT é igual φ0 mais φ1, YT menos 1 mais φ2, YT menos 2, mais... Aí vai-se embora, né? Eu preciso identificar quantos P's autorregressivos eu tenho aqui. Quando eu tenho um modelo ARP, ó, certo? Quando eu tenho um modelo ARP, e eu só tenho o modelo AR, eu não tenho MA, a defasagem aqui, por experiência, ela é alta. Então, eu tenho o quê? Se eu quero fazer uma análise de quanto tempo demora a taxa de câmbio para ela voltar a convergir. Se eu fizer só a taxa de câmbio em função dela no passado, isso aqui vai dar 8, 10, 12, 16, vai embora. Vai embora. Mas quando eu transformo isso aqui em MA, YT é igual θ1, θ0, mais θ1, ET menos 1, mais, né? Quando eu transformo em MA e incorporo o MA aqui dentro, o autorregressivo diminui. Isso é por experimento, certo? Quando vocês estiverem fazendo uma leitura mais precisa sobre isso, vamos supor que vocês vão desenvolver uma tese e vão trabalhar com modelo autorregressivo, um modelo que exige isso, vocês vão começar a fazer leitura disso e vão perceber que a grande maioria dos autores a respeito de modelos ARIMA, né, esse princípio da invertibilidade significa, se eu fizer um autorregressivo somente, eu vou ter uma carga de autorregressividade muito alta. Quando eu incorporar o MA, eu diminuo essa carga do autorregressividade. E, ao mesmo tempo, se eu fizer somente o modelo MAQ, o resultado aqui é correspondente ao modelo autorregressivo de ordem 1, ordem pequena. Mas não interessa para mim o resíduo, o que interessa é o Y em função dele no passado. Então, o que eu tenho que lutar? Para reduzir o tamanho
da autorregressividade, né? Tenho que lutar para que... Porque uma autorregressividade muito alta, o que significa? Quanto mais tempo demorar para aquela informação chegar a todos os atores econômicos, mais ineficiente é o mercado. Ou seja, dito de outra forma, agora, por um econometrista, a memória daquela variável é longa. Ou seja, demora muito para aquele ator distribuir aquele choque, né? Então, quando eu estou falando em autorregressividade de ordem alta, significa que eu estou falando que aquela variável tem uma memória muito longa. Ou seja, memórias muito altas, né, de uma variável é caracterizado por quê? Porque eu tenho ela por ela mesma, demora mais tempo. Mas quando eu coloco o ruído, que é o ET-1, ET-2, ET-3 aqui, ou seja, variáveis que estão fora do sistema também fazem parte do erro de trajetória, eu diminuo a autorregressividade. Essa lógica é você incorporar um ruído dentro de um sistema para que eu possa ter uma possibilidade de invertibilidade. Agora, percebam, essa é uma fundamentação, um axioma matemático, que encaixa aqui. Entretanto, eu preciso testar, certo? Essa é a lógica. Eu sei que existe um axioma matemático de invertibilidade, que o autorregressivo pode ser estimado por um MA, um autorregressivo de ordem alta pode ser estimado por MA1. Um MA de ordem alta pode ser estimado por um AR1. Então, essa caracterização de invertibilidade é um axioma matemático que, de certa forma, fundamenta a nossa preocupação aqui. Okay? Quando eu estou falando aqui, agora eu já voltei aqui para a minha função de autorregressivo. O que eu estou fazendo? Estou justificando que eu posso fazer. A minha função de resposta a impulso não é calculada pelo modelo autorregressivo, mas pela médias móveis. Então, um vetor autorregressivo, um AR, pode ser caracterizado por médias móveis. E o média móvel pode ser caracterizado por autorregressivo. Então, esse princípio da invertibilidade faz com que eu possa usar tanto de um lado como sendo o espelho do outro. VAR tem um espelho chamado vetores médias móveis. Então, vetores médias móveis têm um espelho chamado vetores autorregressivos. E a função de resposta a impulso é calculada pelas médias móveis. São choques dados lá no ruído que vai causar a autorregressividade aqui no meu modelo VAR. Então, usando esse princípio, aí eu posso calcular a minha função de resposta a impulso. Olha lá, condição de estabilidade já é normal. Agora, a condição de invertibilidade, né, eu já faço, olha lá, substituindo o vetor autorregressivo por um VMA, aí eu tenho a minha função calculada por isso aqui. Ó. Função de resposta a impulso é dado por essas duas esses dois argumentos rachurados aí, né? Ó, então eu tenho que a função de resposta a impulso é dada por isso aqui, ó. Uma combinação entre o parâmetro 1 dividido por 1 menos B1, 2, B21, multiplicado por esse produto aqui, ó. Ok? E aí eu vou ter o quê? A minha função de resposta a impulso equivalente ao meu VAR, e aí eu chego aos choques. Bom, eu acho que isso aqui vai ficar melhor depois, quando a gente estiver estimando, certo? Mas, de qualquer forma, eu posso retornar a minha elasticidade a partir da recomposição do meu vetor autorregressivo por meio do meu vetor médias móveis. E aí eu volto para a minha função estrutural aqui. Mas isso é após a nossa estimação. Essas são as caracterizações do resultado, onde eu tenho aqui alguns exemplos que estão
mostrando as trajetórias, né? Elas podem responder imediatamente as duas de forma positiva, e as duas se grudarem e caminhar para uma trajetória. Elas podem responder de formas completamente distintas no tempo inicial e depois convergirem lá na frente, né? Então, tem várias formas da gente analisar os choques dados no ruído sobre o meu sistema e a trajetória da minha variável. A decomposição de Cholesky também é tirada pelas médias móveis, né? E aqui a gente vai utilizar aquela restrição lá atrás, né? B21 igual a zero, né? E aí eu tenho minha restrição calculada a partir da minha matriz de variância e covariância dos ruídos calculado pela forma padrão. Olha lá. Aí eu tenho o quê? A minha decomposição de Cholesky. Eu vou restringir aqui aquela equação segunda, e aí eu vou calcular o sentido de causalidade aqui, ó. M1 causa taxa de câmbio e taxa de juros. E taxa de câmbio causa taxa de juros, mas não o contrário. Porque aqui, ó, eu vou multiplicar essa matriz por isso aqui, então vai dar um sentido de causalidade bastante claro aqui quando eu coloco uma restrição, né? Coloquei uma restrição aqui, ó, na decomposição de Cholesky, e aí eu vou colocando em ordem a minha causalidade dentro do meu sistema de equações. Muito bem, pessoal, eu vou agora dar uma pausa para a gente fazer exatamente um exercício em R. Vou dar uma pausa aqui na parte conceitual e vou mostrar para vocês agora como que funciona o R. Ó, eu vou colocar essas 4 referências aqui, ok? 4 referências aí. Então, eu vou só abrir aqui para mostrar para vocês o seguinte. Essas referências, pessoal, elas são padronizadas. A primeira que eu vou mostrar para vocês aqui é a de Sims. Ó, o artigo de Sims. Certo? Esse foi o grande artigo aí dele, que deu uma norteada à escola de séries temporais, macroeconomia e realidade. Então, aqui estão as principais contribuições dele de forma seminal. Bom, o segundo trabalho, né, eu vou colocar aqui, ó, essa nota de aula aqui do Banco Central, certo? Não é nota de aula, é um resumo que eles colocam sobre vetores autorregressivos. Ó. Então, eles fazem aqui um relatório mostrando aí, apresentando ao público, né, o que é que eles entendem pelo vetor autorregressivo. Eu vou mostrar para vocês também uma nota de aula que é minha mesmo, né, que isso aqui é um capítulo da minha tese de doutorado. Né? Quando eu desenvolvi a minha tese, eu usei esse material aí como ferramenta, né? E esse é um dos capítulos da tese, porque naquela época, em 2000, a gente estava todo mergulhado nesse modelo. E a gente estava desenvolvendo uma tese e eu usei muito esse recurso aqui. Então, aqui tem uma nota de aula. Publiquei isso aqui em nota de aula, né? E o desdobramento todo matemático, como é que funciona, quais são as propriedades básicas do VAR. Toda essa explicação que eu dei para vocês aí, ela está publicada como uma nota de aula para o curso de mestrado, né, tanto em Maringá, que foi o primeiro curso que eu dei, como aqui na Paraíba, que foi também uma extensão do curso que eu dava em Maringá. Então, o modelo VAR todinho aqui, né, identificável, tem toda a parte pedagógica aqui, além, é claro, dos livros que eu citei lá no começo. E aqui tem um artigo, né, que foi publicado na Economia de Desenvolvimento da Bahia,
na época em que estava sendo discutido uma guerra fiscal no Nordeste para a implantação de uma empresa automobilística, né? Então, a gente desenhou esse artigo aqui e mandamos para um evento que é feito anualmente na Bahia, de desenvolvimento econômico para a região Nordeste. E a gente fez aqui um exercício bastante interessante, que é pegar os 3 principais estados do Nordeste e montar, né, uma caracterização do crescimento econômico e saber exatamente o que aquilo ia trazer de impacto para os 3 principais estados, que era a Bahia, Pernambuco e Ceará, né? E o trabalho foi apresentado lá no encontro, né, com bastante entusiasmo nosso, porque a gente tinha desenvolvido um exercício que foi bastante importante para a Secretaria de Fazenda do Estado, né, porque eles estavam baseando aí ainda, estavam estudando aquela história. E nós aplicamos aqui uma estratégia de abordagem empírica bastante baseada no VAR, né? Ó, todo aquilo que eu falei para vocês aí, ó. Professor, e o escolhido foi esses 3 estados por uma questão de PIB, foi? Qual é tamanho do PIB. Tamanho do PIB. tamanho E a do PIB? ideia era saber, primeiro, a ideia aqui era saber quem é que estava puxando quem. Obviamente, os 3 principais estados realmente é Bahia, né? Depois vem Ceará, depois Pernambuco, e em algum momento Pernambuco e Ceará, né? Mas a pergunta é quem é que compete e quem é que complementa a economia do outro? Quem sai na frente? Né? A ideia era essa, era investigar nesses 3 estados se, por exemplo, Ceará é completamente independente da Bahia e de Pernambuco. Então, qual seria o impacto dessa empresa no Nordeste como um todo? Né? Então, a ideia era identificar isso. Bom, esse é um exemplo. Por que eu estou colocando esse exemplo aqui? Porque o script que eu vou mandar para vocês é uma caricatura desse exemplo aqui. Se você quiser entender bem o script, leia o artigo, porque daí você vai perceber exatamente o que o script está fazendo. Porque o script que eu fiz, que eu desenvolvi para vocês, e eu vou disponibilizar agora, ele tem todos os pontos que o VAR precisa. Só que a interpretação, ela ficou comprometida, é lógico, é um exemplo, né? A interpretação está aqui nesse trabalho. E aqui está muito mais robusto. O script é uma caricatura desse trabalho. É por isso que eu estou apresentando esse trabalho. Não é para fazer propaganda minha e não é para discutir as questões mais assim, estruturais da economia, não. É porque o script que eu estou mandando para vocês, ele foi retirado daqui como uma forma de eu enriquecer a aula com alguma coisa aplicada. Entenderam? Então, pronto, vamos lá. Tudo bem? Todo mundo baixou aí? Pessoal, aqui, ó, eu posso fazer a incorporação dos dados no R, como eu fiz aqui, ó, certo? Veja que deixa eu só fixar aqui e fixar meu diretório e deixar gravado aqui. Aqui, pode ver. Fixei meu diretório só para efeito de deixar gravado aqui, tá certo? Vou limpar, limpo tudo. Beleza? Olha, pode ver que aqui, ó, eu coloquei só para efeito didático Bahia e Pernambuco, não coloquei Ceará aqui não. Então, ele foge um pouquinho lá ao texto que eu mandei para vocês, mas a ideia é a mesma, só que eu diminuí aqui o número de variáveis para não complicar muito na hora da apresentação didática desse troço. Mas depois, quando a gente for fazer, a gente faz com número de variáveis, por exemplo, vocês vão fazer
vão pegar esse mesmo script e aplicar a dívida pública. Aí, veja que eu coloquei ali, ó, Bahia, 31, 31, 31, 30, tá vendo? Isso aí é bilhões de reais naquela época, entendeu? Então, eu vou selecionar aqui, ó, que aqui eu digitei o número, certo? Não me preocupei em criar planilha e importar. Já digitei o valor ali, né? Aí eu tiro a média e faço uma avaliação gráfica aí. Só efeito ilustrativo, certo? Olha lá. Certo? Então, a ideia é, busco a base de dados, coloco aqui, faço um summary e faço um gráfico para verificar se está tudo certo. Tudo aquilo que a gente já faz lá no MQO. Nada diferente, né? Transforme série temporal, ó. Transforme série temporal e faço um gráfico de série temporal, né? A classificação está em TS, ó. Então, aqui é só para efeito de registro assim, didático, certo? Mas o procedimento que vocês vão fazer é, vocês vão pegar aquela base de dados de vocês, chamar toda a base de dados para dentro do R, né? E vão aplicar exatamente esse roteirinho aqui, né? Aí, veja, eu lembro que a gente faz lá, cria um CBID, ó. Chamei o CBID aqui, ó. Tá vendo? Ó? Olha lá. Mesma coisa, ó. Bem simplificado para que vocês possam ter didaticamente o que é que vocês vão fazer com a base de dados de vocês. Os dados colocados em uma matriz, tá vendo? Do mesmo jeito que a gente faz lá, o CBID, ó. Certo? Ó. CBID. Né? Aí, novamente, os dados estão classificados aqui em matrix, né? E um summary coletivo. Bahia e Pernambuco sai tudo junto, ó. Certo? Bom, agora que começa o VAR. Pessoal, para rodar o VAR, eu vou precisar desse pacote aqui, ó. Certo? Se você não tem isso aqui instalado na máquina, você tem que voltar aqui e instalar. O critério de seleção da defasagem. Ó. Prestar bem atenção aqui, pessoal. Aqui, ó. O critério que ele vai usar, ó. AIC, Hanna-Quinn, Schwartzman. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, ó, o AIC, ó. Tá vendo? O Schwartz está aqui, ó. Certo? Então, qual é o número que ele está dando de defasar? Até quanto vai esse VAR? Até 3. Ó. Então, esse VAR pode ser VAR 1, VAR 2 ou VAR 3. Né? O que ele está dizendo aqui para você é, pelo critério AIC e SBC, né, o VAR vai uma defasagem, 2 até 3 defasagens. Eu é que tenho que definir qual vai ser o que eu vou usar. Vou usar 1, 2 ou 3. Entendeu? Aí o critério de escolha do VAR vai ser qual? Aquele que o ruído for ruído branco. De acordo com a aula teórica que a gente viu. A defasagem ótima. Essa aqui, ó. AIC e SBC, tá vendo? Esse valor que ele liberou aqui, ó. Aqui, ó. 1,13. É exatamente essa continha que ele fez aqui, ó. Né? Ele pegou a minha matriz de ruído, variância e covariância, achou o determinante, multiplicou pelo número de observações, mais 2 vezes o número de parâmetros. Ó. Então, ele chegou a isso aqui, ó, a esse valor. Certo? Então, e aí, a gente vai ter aqui, pelo critério de seleção, e aqui, ó, vai até 3. O que interessa é esse critério aqui, ó, aqui em cima. Tá vendo? Eu coloquei aqui para ele selecionar, indo até 4, tá vendo? Nesse critério aqui, porque eu tinha poucas informações, então eu coloquei um N até 4, então ele achou 3. Né? E posso fazer também, ó, como eu já vou trabalhar em primeira diferença, né? Eu posso fazer isso aqui, ó, já direto na primeira diferença, tá vendo? Ó? Diferença de dados, ó. Ok? Ou seja,
aqueles dados, aquele que eu achei lá em cima, var em nível, vai até 3. Quando eu coloco em primeira diferença, ele vai até 2. Ó. Tá vendo? O critério aqui, ó. Ó, 2. Quando eu faço em nível, ou seja, valores originais, ele foi até 3. O valor em nível, em primeira diferença, ele vai até 2. Em geral, o var, a gente trabalha em primeira diferença. Todas as variáveis devem estar em primeira diferença. Por quê? Porque a série tem que ser estacionária de acordo com a teoria. Ó, quando eu voltar aqui, ó, aqui, ó, y e t devem ser estacionários, certo? Então, para ser estacionário, tem que estar em primeira diferença. Vou fazer o teste de raiz unitária, vou verificar que ele é não estacionário, eu vou lá e acho a primeira diferença, aí eu coloquei aqui, ó, var em primeira diferença. Então, ele é estacionário, né? E aí, aqui é óbvio que eu preciso identificar a primeira defasagem, né? E vou calcular. Agora, digamos, ele falou aqui que o var meu vai ser até 2. Então, eu coloquei aqui um var 1, tá vendo? Ó? Aqui embaixo, ó. Var 1, sem constante e com constante, ó. O constante é aquele beta 0, né? Eu só fiz aqui só para efeito digamos, começar sem constante. Mas, geralmente, a gente coloca constante, certo? Ó, certo? E com var 2, ó. Constante, ó. Certo? Não rodei o plot ainda não. Então vou rodar aqui, ó, o var 1, para ficar mais simples. Eu coloquei sem constantes só para ficar mais simples para explicar. Mas eu já vou colocar aqui com constante com var 1. E vou abrir aqui para vocês verem. Ó, vou rodar com gráfico também. E vou explicar isso para vocês. Ó, olha o que aconteceu aqui, ó. Depois vocês podem checar lá no paper. Variáveis endógenas, Bahia e Pernambuco. Uma constante, beta 0. Né? Aqui, ó, a primeira estimação, como a primeira equação aqui, ó, Bahia é função de Pernambuco, depois Pernambuco é função da Bahia, certo? É como eu tenho duas equações, então eu tenho duas regressões, ó. A primeira regressão está aqui em cima, como se eu estivesse fazendo o MQO, até aqui, ó, parâmetro estimado, o T, o R2, o F, tá aqui tudo aqui, ó, como se fosse aquela regressão MQO. E aqui embaixo está a segunda regressão, ó, certo? Ó. Olha lá. Agora estou estimando essa daqui. Né? Essas duas equações liberam para mim os resíduos. Né? Os resíduos. Então, do mesmo jeito que eu libero o resíduo lá em MQO, eu vou liberar resíduo aqui também. E esse resíduo vai me dar uma matriz de variância e covariância. Está aqui embaixo. Ó. Certo? Matriz de variância e covariância. Ó. Então, os resíduos, ela me libera exatamente aquilo que eu tinha mostrado para vocês lá na parte teórica. Essa matriz aqui, ó. Ó, vai me soltar o resíduo. Esse resíduo aqui, ó. Matriz de variância e covariância, ó. Tá vendo? Que é esse resultado aqui, ó. Ó, olha ela aqui, ó. Certo? Aí ele vai me liberar aqui, ó. Aqui é só uma simplificação desse troço aqui. Né? E ele vai me liberar aqui ainda a correlação, ó, dos resíduos, ó. Certo? Correlação dos resíduos. Quanto que eles estão ou concorrendo ou competindo. Se for negativo, ele está competindo. Se eles estão na mesma direção e alta, eles estão colaborando um com o outro. Estão complementares. Certo? Então, ele tem aqui negativo, eles estariam competindo um estado com o outro. Como eles estão positivo e forte, então eles são complementares. Né? Então, a gente identifica aqui uma forte relação entre os dois. Quando você estiver fazendo a sua matriz lá, você vai também estar checando isso.
A matriz de variância e convariância dos ruídos, né? E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Bom, aí eu vou analisar o quê? Eu vou analisar dessa regressão o ruído dele. Tá aqui, ó. Ó, eu vou fazer um plot, certo? Ó, para a primeira equação, a Bahia. Aqui está o observado e aqui está o estimado. Aqui está o ruído e aqui está a autocorrelação residual e a autocorrelação parcial residual. Se todos os itens estiverem aqui dentro, o ruído é ruído branco. Se todas as correlações estiverem aqui dentro, o ruído é ruído branco. E aí eu vou escolher aquele modelo que for ruído branco. Certo? Então eu tenho aqui 3 alternativas de estimação. Um var1 sem constante, um var1 com constante, um var2 com constante. Ok? Aqui eu coloco uma outra possibilidade, que é colocar uma variável de tendência aqui no meio, né? Que é o var1 com constante e com tendência. Ó. Pode ver que a relação, ó, saiu um trend aqui, ó, né? A constante e uma tendência, né? Ó, a constante e uma tendência. Eu vou verificar se essa tendência é significativa, né? Se ela for significativa, se for tipo assim, 23%, então quer dizer que ela é zero. Então, se ela é zero, então ela não precisa estar aqui, né? Aqui é 8%, ela é zero. Então, se ela é zero, então ela não precisa estar aqui. Então, eu não preciso trabalhar com a constante, com a tendência, né? Então, eu vou trabalhar aqui um var. Aqui eu estou trabalhando com var em nível. E vou trabalhar com var em primeira diferença. Ó. Tá vendo? Estou vendo todas as possibilidades para vocês. Ó. Certo? Aqui já está em primeira diferença. Ó. E com constante. Ó. Certo? Ó, aqui a primeira regressão da Bahia, a segunda regressão para Pernambuco. Ó. Né? E aqui embaixo sai o gráfico dessa regressão. Ó, a primeira equação da Bahia, depois você dá vem para cá e coloca um y aqui, ó, aí ele vai sair a segunda. Ó, tá vendo? Então você analisa os dois juntamente. Aqui embaixo tem os diagnósticos, ó, para essa var1. Ó. Bom, aí vem o diagnóstico, ó. Ó, o diagnóstico que a gente já conhece. Olha lá. Ó. É um teste de conjunto, ele chama de Porto-Matou, né? Teste se os resíduos são ruído branco. Se for 96% de aceitar a hipótese nula, então o resíduo é ruído branco. Então ele cai dentro da área de aceitação de que os resíduos são ruído branco. Então aqui ele passa para um ruído branco. Se todos os parâmetros estiverem aqui dentro, ele é ruído branco. Ou seja, os ρs são iguais a zero. Agora, se os ρs estiverem fora, são não estacionários. Não são ruído branco. E aí o que a gente faz? A gente vem para cá, ó, e faz o teste estatístico dele. E aqui deu 96% de probabilidade de aceitar a hipótese nula, de que os resíduos caem na área de aceitação da hipótese nula. Certo? Aqui tem um teste também, modelo ARCH. Opa, teste ARCH, olha aqui, ó, teste ARCH. Ó, 100% de aceitar a hipótese nula. Certo? Esse é um exemplo bastante simplificado para vocês, tá certo? Mas é bom que vocês mantenham isso registrado aí, ó. Teste de ARCH e o teste de normalidade. Olha lá, 66% de probabilidade de normalidade do ruído. Ó. Então, os 3 testes garantem que o ruído é ruído branco. Ok? Bom, aí vem o próximo teste, que é o teste de causalidade. Causalidade da... causalidade. Veja que esse teste aqui, ele faz Bahia com Pernambuco, Pernambuco com a Bahia, certo? E aí ele dá aqui, ó, a possibilidade, ó, Pernambuco é função de Pernambuco no passado e a Bahia.
Pernambuco e Pernambuco, ó. É o teste que eu passei para vocês lá no slide, esse aqui, ó. Ó. Esse teste aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ele vai fazer esse em função, esse com esse e depois só esse, né? Então ele vai pegar y em função do ele no passado e a outra variável no passado. A hipótese nula, se isso aqui for igual a zero, x não causa y. Z não causa y. E aqui, ó, olha lá. Pernambuco em função do Pernambuco e a Bahia no passado. Certo? Então, o que ele deu aqui, ó? Ó, probabilidade de 19% de aceitar de que essa Bahia aqui é igual a zero. Ok? Ó, aqui, ó, 19%. Então, isso aqui é igual a zero. Tudo bem? O primeiro e o segundo aqui, ó. Ó, Pernambuco e Bahia. Bahia e Pernambuco, ó, 96%, 19%. Então, ele é causado somente pelas variáveis defasadas. Aqui é quando eu estou trabalhando em conjunto. Tem várias, aqui é porque aqui só tem duas variáveis, não aparece, mas quando vocês trabalharem com mais variáveis, ele vai fazer um sentido aqui, né? Um por um, tipo, Pernambuco é função da Bahia e Ceará. Pernambuco, Bahia é função de Pernambuco e Ceará. E Ceará é função de Pernambuco e Bahia. Então, ele vai fazer um conjunto e vai te dar essa probabilidade aqui, ó. Agora, para fechar aqui a nossa análise, a função de resposta a impulso é a que mais nos interessa. Depois de tudo checado e tudo, aí nós vamos para a função de impulso-resposta, que é só esse comando aqui, ó, IRF. Ó. Esse comando IRF é quem vai me dar a função de impulso-resposta. Ele sai dois tipos de gráfico. Um gráfico que pega tudo, ó, todas as variáveis, certo? Aí eu venho aqui, coloco o Y, ele vai pegar, né? E um gráfico que, aqui embaixo, ó, que pega uma por uma. Que eu gosto mais é desses aqui, ó. Porque ele vai pegar aqui, ó. Impulso dado em Pernambuco, qual a resposta na Bahia? Impulso dado em Pernambuco, qual a resposta em Pernambuco? Impulso dado na Bahia, qual a resposta em Pernambuco? E impulso dado na Bahia, qual a resposta na Bahia? Então, veja que aqui eu tenho os quatro resultados possíveis. Né? Pernambuco na Bahia, Pernambuco em Pernambuco. Bahia na Pernambuco, Bahia na Bahia. Só que esse gráfico aqui, pessoal, é uma representação dessa matriz de impulso aqui, ó. Ela sai aqui em cima. Ó. Tá vendo? Impulso, coeficiente de impulso. Choque na Bahia, qual o impacto na Bahia? Choque na Bahia, qual o impacto em Pernambuco? É esse gráfico aqui, ó, primeiro. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aqui é Pernambuco, né? Ó. Bahia e Bahia na Bahia, né? Então ele vai soltar aqui, ó, os resultados da função de resposta à impulsão, aquelas a função de impulso-resposta que está aqui, ó, no VMA. É esse que eu mostrei para vocês aqui, ó. Essa matriz aqui, ó, esse valor que está sendo estimado e colocado lá, ele sai dessa equação aqui. E o resultado, ó, aqui é autorregressivo e aqui é médias móveis, né? E cada parâmetro daquele calculado, que é esse parâmetro aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó, tá aqui na Bahia, choque Pernambuco, resultado na Bahia, choque Pernambuco, resultado na Pernambuco, ele é exatamente esse φ aqui, ó, né? Impulso-resposta. Ele generaliza aí os choques, né? Então, ele é um multiplicador de impacto, ele é esse gráfico que está mostrando aqui na parte teórica que eu mostrei para vocês. E depois, eu tenho a decomposição da variância do erro de previsão. Né?
E é exatamente uma representação gráfica, ó. Aqui eu coloquei só 5 observações, que são 5 passos à frente. Vocês vão colocar no trabalho de vocês até 36, porque a série é bem grande. Essa série aqui é bem pequenininha. Lá, quando vocês estiverem fazendo de vocês, a série é mais longa. Então, coloca 36, N ahead 36. Aí fica bem, né? E por que aqui está explodindo? Ó? Observe que os gráficos todos aqui estão explodindo. Ó. Esse aqui está convergindo, mas os outros estão explodindo, tá vendo? Porque eu estou trabalhando em nível. Se eu estiver trabalhando em primeira diferença, ele vai fazer isso e vai convergir. Então, a gente está trabalhando em nível aqui só para mostrar para vocês. A decomposição da variância é isso aqui, ó. Quanto tempo demora o impacto causado de choque na baía sobre a baía? Ele vai fazer 100% no primeiro período, 99% e vai embora. E aqui, ó, Pernambuco vai sofrer só isso aqui. Quando eu der um choque em Pernambuco, ó, aí ele vai dar um impacto de 56% na Bahia, depois aumenta para 76%, depois aumenta para 84% e vai chegar em 91%. Quando eu pegar Pernambuco, ó, o choque em Pernambuco ele vai perturbar 43% em Pernambuco, 23% em Pernambuco, 15%, ou seja, se eu der um choque na segunda equação, qual é o impacto na primeira? Aí ele vai dar um choque aqui, e a variância desse termo aqui vai se comprometer, por exemplo, 8% no quinto período. Então a variância, né, vai, aqui no caso não, é Pernambuco sobre a Bahia. Então ele dá um choque aqui, ele vai comprometer a Bahia lá em 91%. Ó. Então ele vai dar um choque aqui e vai comprometer aqui 91%. Essa é a lógica aqui. Aí o gráfico que vai sair disso aqui é um gráfico bastante interessante. É esse aqui, ó. Olha aí. Ó. Deixa eu eliminar isso aqui e ver se eu consigo fazer ele ficar melhor. Yes. Olha lá. Certo? Aí eu coloco o yes de novo, ele vai passar para o outro. Ó. Olha lá. Nesse caso aqui fica mais interessante a gente entender. Ó. Então aqui, ó, a decomposição da variância do erro de previsão, ele vai impactar assim, ó. Ele começa choque em Pernambuco, qual o impacto em Pernambuco? Então ele começa aqui, ó, nesse espaço aqui e vai diminuindo até ficar aqui. Choque em Pernambuco, qual o impacto na Bahia? Ele começa aqui e vai impactar até ficar aqui. Certo? Então essa é a lógica desse exercício de VAR. Num primeiro momento, pessoal, isso parece um pouco assim surpreso, porque tem bastante informação aqui. Lógico, a aula foi gravada, eu vou editar, vou colocar para vocês até segunda-feira, fica prontinho para vocês. Eu vou ver se eu faço isso hoje para amanhã, e talvez até amanhã eu já coloque isso para vocês no ar. E aí, o que acontece? Vocês vão ter um tempo bem bacana para poder ir estudando. Na próxima aula, a gente já vai fazer esse exercício aqui, e eu espero que vocês já tenham exercitado, para que vocês possam colocar essas coisas para rodar. E aí, na quarta-feira, a gente já estrutura bem direitinho, depois do que vocês começarem a praticar aí, para que a gente possa associar esses slides aqui com a parte empírica que a gente acabou de fazer, né? E, obviamente, vocês vão ter um trabalhozinho aí para desdobrar isso aqui. Obviamente, não é em 3 horas que você aprende o VAR, né? E a gente teve o primeiro contato com o VAR agora. Mas esse exercício nós vamos trabalhar mais tempo com ele, tá certo? Então, o que eu quis fazer hoje foi uma espécie de introdução aos vetores autorregressivos, dar ideia para vocês da importância dessa ferramenta para vocês, e a partir daqui começar a descer aí aos detalhes do modelo que vocês vão estimar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso?